Pus para gravar. Bom dia a todos. Tá? A gente vai dar continuidade sobre razão e emoção nas artes. Tá? A gente falou um pouquinho sobre a época do Barroco, né? A gente falou um pouquinho sobre Apolíneo, aqui, e Dionisiaco, certo? Que era uma maneira, né, de se referir à arte naquela época, né? Aí eu passei um trabalho para vocês. E hoje a gente vai dar continuidade. Só que a gente vai falar sobre o Renascimento, tá? O Renascimento, ele está a partir do século XV, tá? Foi onde aconteceu o Renascimento. Oi, estou. A voz da senhora está um pouco travando para mim. Para vocês estão, para os outros estão? Não. Voltou, professor. Ah, tá. Então, gente, o Renascimento, ele começou em Florença, na Itália. Eu vou pedir acho que é o Bruno que está com o som ativado. Bruno, desativa seu som. Muta ele, professora. Dá para você mutar ele. Tá, já mutei, mas eu acho melhor vocês, porque senão eu fico procurando aqui, que eu não tenho todos vocês na minha tela, tá? Como eu falei, o Renascimento, ele começou em Florença, tá? Na Itália. Quando poetas, pintores, escultores, arquitetos, tá? Eles criaram entre o século... Ele sempre me dá assim, entre o século XIII ao século XV, tá? Eles criaram uma infinita, digamos assim, quantidade de obras de arte, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, para vocês, tá? Como eu já tinha falado. Ele é um movimento político, cultural, econômico, inspirado pela antiguidade clássica, se espalhou pela Europa e marcou o início da Idade Moderna. Então, nós estamos falando agora na Idade Moderna, nós saímos da Idade Média e entramos na Idade Moderna, tá? Os seus fundamentos são o antropocentrismo e classicismo, tá? Racionalismo, individualismo, tá? Sofia, lê para mim um pouquinho sobre o que eu falei aí, o que eu coloquei aí, por favor, Sofia. Tá conseguindo, Sofia? Tá sem som. Deixa eu ler, professora. Vamos ver, só um minutinho. Oi. Pode falar, pode ler. Desde o Renascimento seguia, senhora? Isso, antropocentrismo e classicismo. Pode começar. O Renascimento seguia o antropocentrismo, ou seja, colocava os seres humanos como centro do mundo. Os humanos seriam uma criação divina e a principal obra de Deus. Por isso, estavam no centro de tudo. O Renascimento também seguia o classicismo, ou seja, os artistas eram inspirados pela arte clássica greco-romana. Então, eu já trouxe para vocês aí, né? Eu acredito que todos vocês saibam já sabiam, né? Já tinha o que era antropocentrismo, mas aí eu tentei resumir para que vocês entendessem bem que, né, era o homem, ele era o centro do mundo, né? Que Deus o criou com livre-arbítrio, que antes não era assim, antes era Deus acima de tudo, né? E agora não. Agora o homem ele poderia muito bem ele resultar a importância, né, a importância do homem. Agora ele ressalta isso, a importância do homem, tá? Que o homem é livre para realizar suas ações no mundo. Antes não. O homem era o teocentrismo, né? Todo mundo sabe que é Deus como centro de tudo.
Então, o homem teria que viver, tá? A vontade de Deus. Aí ele fala também sobre o humanismo. O humanismo é a volta aos valores da antiguidade clássica, tá? Deixa eu passar aqui. Giovana, por favor. Giovana, sua câmera, a sua tela está parada, ou seja, você fez um print? Não, né? Espero que não. Gustavo Cavalcante, por favor. Pode ler. Começar a ler? Pode. O Renascimento foi marcado pelo racionalismo. Acreditava a razão que seria o caminho correto para alcançar o conhecimento. Também marcado pelo cientificismo. Todo mundo podia ser explicado e demonstrado por experimentos científicos e pela razão. Ambos os princípios constatavam com a Idade Média, quando a influência dos dogmas religiosos era muito maior. Isso. Então, assim, é como se fosse uma reação, né, ao período médio, não é isso? Agora, ele estava falando sobre ciência, tá? Da valorização do homem, da pessoa, de encontrar do homem as qualidades e as virtudes negadas pelo pensamento católico, né, medieval, tá? Individualismo. Posso, professora? Pode, Bruno. Individualismo. O Renascimento focava no individualismo. Cada pessoa deveria formar sua individualidade e sua personalidade. Todos deveriam ser livres para desenvolver técnicas, mostrar seus talentos e alcançar a fama, sucessos e riquezas. Acreditavam que os direitos individuais estavam acima dos direitos da comunidade. Isso, gente, só para que vocês também saibam que o físico, que é da mesma época, tá? O Galileu Galilei, ele afirmava que a Terra girava ao redor do Sol, nessa época, e contra as crenças da Igreja Católica, né, segundo a qual ele falava que a Terra era o centro do universo. Né? Vocês já estudaram isso muito em história, tá? Ele negou-se a retratar, apesar das ordens de Roma, e foi sentenciado à prisão perpétua, tá? Foi a época de Leonardo da Vinci. A gente vai falar. Eu quero na próxima semana falar um pouco mais sobre Leonardo da Vinci. Eu acho que ele é uma inspiração, uma das pessoas mais importantes do Renascimento, no meu ponto de vista. Hoje a gente vai falar sobre Giotto, mas eu quero deixar mais para falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Ele, só para que vocês tenham uma ideia, ele foi uma pessoa, foi um dos mais notáveis pintores do Renascimento, tá? Ele foi anatomista, ele foi engenheiro, ele foi matemático, ele foi músico, naturalista, arquiteto, escultor. Eu costumo falar que ele era multi, né? Ele era multifuncional. Eu adoro a história dele, tá? Nós tivemos 3 fases, tá? Na época do Renascimento, que na verdade são 3 períodos, né? O 300, 400 e 500, tá? Tem uns que falam, eu acho muito bonitinho que eles falam 300, 400 e 500, tá? É assim que eles liam, tá? O Renascimento, teve o Renascimento científico, tá? Com vários campos do conhecimento, como a astronomia, a matemática, a física e a medicina avançada nesse período, tá? Na astronomia, a comprovação da teoria, onde a Terra girava em torno do Sol, estabelecida,
Estabelecia a quebra da antiga concepção, como eu já tinha falado, tá? O primeiro a estipular essa nova tese foi o Nicolau Copérnico, eu acho, Copérnico, tá? Ele passou vários anos atuando como professor na cidade de Pádua. Deixa eu só abrir meu livro aqui, tá? Mas o Galilei, foi quem comprovou essa teoria através de cálculos, né? De um telescópio desenvolvido por ele mesmo, tá? Eu vou pedir para que, Mateus, leia, por favor, o 300. Tá bom. 300. Século XIV, na Itália. Né? Desenvolvimento da arte retratalista, que era a observação detalhada e representação realista de humanos e da natureza na pintura. Tanto a escultura quanto a arquitetura não viram muitas mudanças e mantiveram suas características góticas. Surgiu na cidade de Florença, na Itália. Gente, 300, porque ele foi desenvolvido, tá? No ano de 1300, tá? É um movimento de transição, tá? Para que vocês tenham. Nós estamos saindo da Idade Média, tá? E entrando na Idade Moderna, tá? Aonde a gente começa agora a ter outra visão do mundo, aonde a ciência está tomando conta, aonde a matemática está tomando conta, as artes estão tomando conta. A pintura da tridimensionalidade marca essa ruptura, tá, com o estilo anterior. Lembrando que nós ainda estávamos com o estilo gótico, nós estamos tentando ainda sair desse estilo gótico, tá? E um dos grandes nomes é o Giotto, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre Giotto. Digamos que ele é o pai, tá? Do Renascimento em 1300, tá? Ou seja, no 300. Nessa época foi quando apareceu a perspectiva, tá? Aí foi aí que eles começaram a ver tudo por perspectiva. Lucas, por favor, onde eles desenvolveram essa fase, essa técnica, perdão. O desenvolvimento da técnica de perspectiva foi uma das maiores criações artísticas do Renascimento. O exemplo é a pintura em afresco A Alimentação de Cristo, de Giotto. Provavelmente foi a primeira a retratar planos paralelos. Esses planos dão a impressão de que alguns objetos e personagens estão mais próximos ou mais afastados de quem observa a pintura. Giotto desenvolveu o uso da linha imaginária do horizonte, que ajudava a criar a perspectiva. Então, o Giotto ele é considerado o introdutor da perspectiva, tá, gente? As pinturas dele eram tão realistas, assim, era incrivelmente que você achava que era escultura. Dava a impressão que era escultura, porque aí vinha o sombreamento, vinha a tridimensionalidade, tá? Ele é considerado o elo entre o Renascimento, tá? E a pintura medieval. Tá? Aqui eu trouxe para vocês a Lamentação de Cristo, tá? A dor, o sofrimento. Eu acho que eu já tinha colocado esses aqui em outro slide para vocês, onde foi a Maria aqui chorando nos braços, com seu filho nos braços. Tá? Giotto. Alexandre, por favor. Alexandre não está na sala.
Nicole. Gente. Nicole. Posso ler, professora? Oi, professora. Nicole não trava a sua... Oi, professora. Tá, Nicole, vamos lá, pode ler. Nicole, por favor, vamos aprender um pouquinho sobre, conhecer um pouquinho de outro. Italiano, 1267, 1337. Considerado o fundador de arte renascentista. Pintava temas religiosos, mas os personagens tinham uma figura mais humana do que nossos movimentos artísticos da Idade Média. Além da perspectiva, Giotto também desenvolveu pinturas que se parecem com estátuas, justamente por dar a impressão de profundidade. Um exemplo é seu afresco, Fé, 1305, na Capitão Arena, Pádua. Parece que sua obra é 3D e está dentro de uma parede, quando na verdade é apenas uma pintura. Foi o que eu tinha comentado aí com vocês, né? E, ele pintava de uma forma que as pessoas achavam que era, né? Que era uma escultura, tá? Uma escultura na parede, mas não. Tá? Aqui eu trouxe para vocês a capela, tá? O Beijo de Judas, isso é uma pintura. Tá? É quando ele vai lá, professora, e fala na novela lá de Jesus que dará um beijo no culpado, alguma coisa assim. Isso. É uma fresca pintada cerca de 1304 a 1306, tá? Sim, porque ele ainda continuava retratando, tá, a igreja. Tá, gente? 1300, 1300 ainda, nós tínhamos aqueles estilos ainda medieval, ele estava tentando se livrar do estilo medieval, mas ainda vinha muito ainda a igreja, retratar a igreja. Aí nós pulamos de 300 e chegamos em 1400, tá? Que é o 400. Sofia. Os valores renascentistas tomaram ainda mais força do que no período anterior. Mais artistas começaram a usar profundidade e naturalismo em suas obras. Temas religiosos ainda eram tratados, mas os personagens eram humanizados. Além disso, a mitologia grega voltou a ser retratada, como o nascimento de Vênus, em 1485, de Sandro Botticelli. Isso, então essa é a fase do Sandro, tá? Do Sandro Botticelli. Sandro Botticelli. Agora, tá? É uma fase de consolidação da arte. Tá? Aí vai aparecendo diversos artistas. O Leonardo da Vinci também, ele já aparece, né? No finalzinho desse século, o Leonardo da Vinci vai entrando. Eu trouxe aqui o Nascimento de Vênus, onde eles começaram a trabalhar também a mitologia. Além do aprofundamento do aspecto que envolve o humanismo renascentista, eles começaram a trabalhar a busca da beleza e da perfeição das formas. Se vocês prestarem atenção que agora eles vão começar a retratar, digamos assim, mais humanizado, tá? Ainda que os temas explorados ainda estejam relacionados à religião, muitos artistas dessa época, desta fase, utilizaram, né, a mitologia e outros temas pagãos também para expressar nas obras, tá, gente? Teve também os mecenas. Vocês já ouviram falar sobre os mecenas? Alguém já ouviu história sobre os mecenas? Eram os ricos, né?
Os mecenas eram ricos, príncipes, condes, duques, bispos, nobres, tá? Da burguesia. Eles que financiavam a arte, tá? E eles foram essenciais para o desenvolvimento da arte renascentista nesse período, tá, gente? E os mecenas, eles tiveram uma grande participação na arte, tá? Para o desenvolvimento. Saímos do 400 e entramos no 500. Leia. 500 século... 16, não é, professora? 16. Agora nós estamos falando sobre... Nós já entramos no ano de 1500, tá? Ok. Também conhecido como Alta Renascença, período de atuação de grandes mestres, como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Nessa época, os temas religiosos perderam a popularidade entre os compradores individuais. Os nobres da sociedade encomendavam retratos para ter uma pintura de si mesmo em casa. Entretanto, a igreja contratava artistas para decorar seus edifícios. Isso. Agora é a vez de começar, das pessoas começarem a querer seus retratos, né? Agora foi quando eles começaram a pintar a natureza, pintar os retratos. Veja que a Mona Lisa é desta época, tá? De 1500. É nessa época. Então, o Leonardo da Vinci aqui, ele reinou, tá? Foi onde ele, digamos que ele foi o grande pai. Gente, a gente falou um pouquinho sobre o pensamento medieval, sobre a época medieval e também o renascentista. Então, para que vocês tenham uma ideia de diferença, né? Essa transição que aconteceu no pensamento medieval, eles trabalhavam o quê? O teocentrismo. Para quem sabe, né? Deus acima de tudo. Então, ele já sai com o pensamento renascentista, não. É um antropocentrismo, que é o homem, tá? É o centro, tá? Do entendimento, tá? Que o homem é aquele... Eles começam a ver que o homem é inteligente, que antes não. O homem tinha que viver simplesmente. Verdade, Bíblia. A verdade agora era a experimentação, a observação. Vida material sem importância. Eu não acredito muito que essa vida material era sem importância, porque assim, os ricos, né, era quem mandava em tudo. Mas, então agora, vida terrena e material também é importante, tá? Conformismo. Crença no progresso. Então, assim, antes era... eles se conformavam, né, com o que a igreja falava, agora não. Natureza, fonte do pecado. Agora não, a natureza, beleza, onde o homem se insere, que é o nu, né? Ascetismo. Não, o ascetismo é a doutrina de pensamento, né, de fé a Deus, sabe? Tudo era Deus. E agora nós saímos para o hedonismo, que é uma filosofia grega, tá? Que reproduz reflexões sobre a vida feliz. Então, assim, agora você começa a pensar assim, será que eu tenho que viver só para Deus? Será que Deus me pôs neste mundo só para servi-lo? Né? Agora eles começam a refletir sobre o prazer. Eles vão em busca do prazer, né? Em busca da felicidade. Dogmatismo. Dogmatismo é aquela doutrina lá, né? Deus como centro de tudo. Não, perdão.
é um conjunto de preceitos, na verdade, tá? De caráter incontestáveis, ou seja, eles não tinham que estar contestando nada, ali o preceito estava ali era o que eles tinham que seguir, tá? Então, ele sai do dogmatismo, deixa eu ver se eu consigo ver esse outro aqui, que minha tela está subindo. Eu acho. Alguém pode... hedonismo, tá? Ó, de baixo, gente, alguém consegue ler para mim? Dogenismo? Professora, acho que você Dogmatismo. deu não sei. Eu consigo. Nós temos o dogmatismo e o Eu não teocentrismo. tenho outro, para não estar aparecendo pra gente. Não está aparecendo, né? Professora, Professora, Oi? fé diferente da razão. Fé é diferente da razão. Obrigada. só que é do outro isso. lado, Pro. É do outro lado, não é embaixo. Exatamente. Embaixo tá dogmatismo, certo? Não é isso? Sim. A Dogma... senhora não quer saber, tipo, depois do dogmatismo? Exatamente, né? Foi o que ele Não falou. dá. Ele Não falou, dá pra ver. Fé diferente da razão tá do outro lado, Pro. é isso mesmo. Tá. É esse mesmo, tá certo. Tá? Que nem todo mundo que tem fé tem razão, certo? Vocês concordam comigo? Hein? Não, Pro. Concordo, professor. Eu não, Pro. Oi? Não? Não. Vamos então falar sobre esse caso dessa menina de 10 anos que foi estuprada. O que é que as pessoas religiosas que têm fé estão fazendo? Pois é, professora, nessa daí tá certo. Você tá certíssima, professor. Oxe, Pro, mas aí não é culpa. Verdade, professora. Mas elas têm tanta fé em Deus, né? Elas são tão seguidoras de Deus, elas estão acima da razão. Você acha que aquela criança que foi estuprada, que foi massacrada, né? Uma criança de 10 anos, você acredita que ela tem que, por motivo da igreja, porque a fé que a gente não tem que tirar, né? Uma vida, que a igreja é contra o aborto. Eu também sou contra o aborto. Eu não vou dizer para vocês que eu não seja. Mas se você acredita que em uma situação dessa, essa criança de 10 anos vai ter outra criança, como que vai ficar o psicológico dessa criança? O que vai acontecer Não, mas com a outra criança que foi fruto de um estupro? Você acredita que eu devo jogar pedra, que eu devo chamar essa menina de assassina? Hein, Bruno? Pronto, mas é o seguinte, aí vai ser, tipo, a causa do cara. A menina, se ela fazer alguma coisa, ela morre. Então, Como tem assim que ela se morre? virar, ela vai deixar, mano. Bruno, não entendi a sua colocação. Professora, tipo, se você tá sendo vítima... Vamos... Peraí, Bruno, só um segundo. Pode falar, Eduardo. Mesmo se você seja vítima de estupro, você tem que reagir, pelo menos para você defender você Eu mesmo. sei, Eduardo, nós estamos falando de uma criança de 10 anos. Posso falar um negócio? Pode. Mas, ó... Tipo assim, a minha colocação, gente, desse assunto é que, tipo assim, ela é uma menina de 10 anos, é impossível ela ter outra criança. A única alternativa é abortar. Sim. Só que, tipo, cara, não adianta as pessoas... Cada um tem sua opinião. E a religião tem uma colocação muito diferente de outras pessoas diante desse assunto. Sabe? Exatamente. Tipo, Eu acho assim. Eles não apoiam o aborto. Então, E não tem o que fazer. Então, E hoje em dia vão ver assim, eles vão massacrar o médico, vão falar um monte do médico que fez o aborto dessa menina, vão falar dessa menina, porque o nosso mundo é assim.
O nosso mundo, ele é muito egocêntrico. As pessoas conseguem só se ver. É o eu. A tal da empatia, que é uma palavrinha bonita, tá? Para estar estampado em algum lugar, em algum outdoor, em algum cartaz, né? Ou sair bonito na boca das pessoas, isso não existe aqui dentro. É uma crueldade o que foi acontecido, não só com essa criança, como é acontecido com várias crianças. Bruno, você acha que um homem... Olha, gente, eu vou tirar... Eu poderia aumentar essa discussão com vocês, seria produtivo, tá? Mas nós temos pouco tempo. Eu vou explicar essa atividade aqui, tá? E eu só acho que nem sempre a fé e a razão andam juntos, tá? Eles não caminham juntos. Tá? O homem vitruviano, o homem de Vitrúvio, é um desenho de Leonardo da Vinci. Todo mundo conhece esse desenho, não conhece? Sim. Que foi reproduzido em 1490, durante o Renascimento, na época do 400, tá? Ele representa o ideal clássico de beleza, equilíbrio, harmonia das formas e perfeições das proporções. Hoje é uma das obras mais conhecidas e reproduzidas no mundo. Chegou a sua vez de reproduzir a sua. Então, quero que vocês, no caderno de desenho de vocês, reproduzam o homem vitruviano. Ok? Dá pra gente fazer um desenho dele? É muito fácil, professora. Aham, tá vendo? Gente, lembrando, no caderno, coloca o nome homem vitruviano, tá? Coloque o nome do artista. De preferência, coloque aqui a data, vocês vão estar aí, tá? Não esqueça de colocar isso aqui, por favor, no caderno de vocês, tá? Não me faça um desenho minúsculo, não seja tão infantilizado, tá? Vamos fazer um desenho bonito, tá bom? Nós temos menos de um minutinho, tá? Bruno, depois a gente conversa sobre esse assunto, Bruno. Tá? Tudo bem, Nicole?